Fala galera, Heitor Ouro por aqui e nesse vídeo eu vou falar sobre como funciona a tributação de imposto de renda sobre fundos imobiliários e como você declara na sua declaração anual de imposto de renda. Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Quando você investe em um fundo imobiliário, você pode, similar a uma ação, ter ganho de capital ou ter distribuição de resultados, que é o mais comum. Você investe para ter distribuição de resultados para receber como se fosse o aluguel na sua conta. Então, sobre esse aluguel, sobre esses dividendos que você recebe, ele é isento de imposto de renda. Então, eles não chamam de dividendos, eles chamam de proventos quando é fundo imobiliário. Então, sobre esses proventos que você recebe, você não paga nada de imposto de renda, ele é isento. Então, você não precisa fazer nenhuma DARF e pagar o imposto sobre esse rendimento. Existem alguns requisitos lá que o fundo tem que cumprir para que possa ser isento, mas todos os fundos imobiliários cumprem para dar esse benefício ao investidor. Então, você não paga sobre o dividendo recebido, sobre o provento recebido. Sobre o ganho de capital, comprei uma cota por R$100 e vou vender ela por 150, sobre esses R$50 de ganho, você tem 20% de imposto de renda. E aqui cabe lembrar que é você que faz esse controle. Esse 20% sobre esse ganho, ele não é abatido automaticamente. Você tem que fazer um controle de quanto é o preço de aquisição, quanto eu paguei e por quanto eu vendi. E sobre essa diferença, incide 20% de imposto de renda que você tem que pagar via DARF até o final do mês seguinte. Mas esse controle cabe a você. É importante destacar que, similar a ações, aqui também você consegue compensar perdas. Então, se eu tive perdas no mês anterior, que eu vendi um fundo imobiliário com prejuízo, e esse mês eu tive lucros, eu consigo compensar perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Só tem que ter sido retroativo ou no próprio mês do ganho. Então, se for isso, você consegue fazer a compensação com prejuízos passados. E aquela regrinha de venda até 20 mil ser isento de imposto de renda, ela só se aplica para ações. No fundo imobiliário não tem. Então você vai ter que pagar. Se eu vendi com R$1.000 de lucro, você vai ter que pagar no mês seguinte uma DARF de R$200 para o governo, que é 20% sobre esse ganho. Então, basicamente no fundo imobiliário é isso. É um pouquinho mais simples que ações, mas também tem esse controle que você tem que fazer. E na declaração anual de imposto de renda, são 2 lançamentos que você faz, 3. Você faz bens em direitos, o primeiro lançamento, você vai lançar lá a sua posição, quantas cotas do fundo imobiliário você tem e qual o seu preço de aquisição, preço total que você gastou para adquirir aquele fundo imobiliário. Sempre lembrando que é preço de aquisição no imposto de renda, é quanto você pagou, independente se subiu ou caiu, você vai lançar quanto você pagou. Então você soma, se você comprou parcelado, comprou várias vezes, você soma tudo que você gastou e coloca o valor total gasto, o valor total que você gastou ao comprar aquele fundo. Então você lança lá, faz um lançamento, quantidade de fundos, quantidade de cotas de fundo imobiliário, o valor total é o custo de aquisição somado de todas as compras que você fez. Então esse é o lançamento de bens e direitos. O lançamento dos proventos, o fundo imobiliário te manda no final do ano uma cartinha que diz lá, um extratinho, ele é obrigado a te mandar isso, que diz quanto você recebeu de proventos. Então esses proventos você lança lá como distribuição de lucros, como lucros recebidos. Tem uma aba lá no lucros isentos, lucros recebidos, você vai lançar o valor e o CNPJ do administrador do fundo que vai conter na cartinha. E outro lançamento que você tem que fazer é o do ganho de capital. Então lá na aba renda variável tem uma aba que é fundo imobiliário. Nessa aba fundo imobiliário você tem que lançar mês a mês quanto você ganhou e quanto você perdeu. Então você tem que fazer esse controle total mensal. Digamos, vendi um fundo lá com 200 de lucro e depois vendi outro com prejuízo de 100. No mês eu tive 100 de lucro. Você vai ter que lançar nessa aba renda variável, fundos imobiliários, 100 de lucro. No mês seguinte, tive 200 de prejuízo. Você vai lançar 200 de prejuízo. Então aqui nessa aba você faz todos os lançamentos mensais que você teve. Se não teve nada de venda no mês, deixa 0. Eu recomendo que você não fique vendendo fundo imobiliário, tradando fundo imobiliário, porque não é esse o objetivo dele. Mas se você vendeu, você tem que sempre lançar aqui nessa aba.
E importante que essa aba incide imposto de renda, então ela faz um cálculo aqui do imposto de renda. Então tu tem que ter feito o pagamento da DARF com os 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Então nessa aba aqui ele faz o cômputo de quanto você deveria ter pago de imposto de renda. Então basicamente são esses 3 lançamentos que você faz no universo dos fundos imobiliários. Qualquer dúvida, surgem bastante dúvidas aqui, eu fiz um apanhado geral, se surgirem outras dúvidas, pode colocar aqui que eu respondo. Abraço, pessoal!